dizem, né, que o Bexiga é terra de italiano. E não é. Nós chegamos aqui 250 anos antes deles, entendeu? Se alguém negar isso, tá mentindo. A essência do bairro é basicamente negra. Quem tinha o dinheiro eram os brancos, quem tinha a mão de obra eram os negros. Quem construía as coisas eram os negros, quem pagava eram os brancos, mas pagavam mal. Pagavam mal. Né? Mas quem construiu o Bexiga praticamente foram os negros. Então, na verdade, isso é um processo de apagamento, né? O que acontece com o bairro do Bexiga é um processo, novamente, de apagamento das histórias das pessoas negras que vivem aqui. Se não tivesse feito tombamento, os negros estavam na quebrada, não ia ter ninguém aqui, ia estar todo um monte de prédião aí, igualmente, então muita gente reclama disso. Então as pessoas querem tirar as pessoas do lugar, velho. Então aqui o Bexiga é uma resistência absoluta. A resistência absoluta do bairro, do Brasil. Quem construiu essas estruturas que existem no Brasil foi o negro, seja ele nordestino, seja ele do sul, seja ele do sudeste. Mas foi principalmente a comunidade negra que deu essa imensidão que o Brasil é. E só não é melhor porque o negro ainda não se libertou. Que a hora que o negro se libertar, esse país consegue avançar mais. Traços fortes, cheios de melanina. Nossa sorte é que os pretos velhos ensinam. Juntos somos um só. Ancestralidade tem é ruim pra desatar um nó. Ninguém solta a mão de ninguém. Lavadeiras batem roupas no rio. Sarapura, rezadeiras pedem a proteção. Pede a cura. Benzedeiras usam arrudas do seu plantio. Lavadeiras batem roupas no rio. Sarapura, rezadeiras pedem a proteção. Pera aí, deixa eu gravar aqui. Pera aí que não pegou. O Daniel, tá pegando o Daniel? Dusty. Hoje no Café Fisiológico, aqui na lanchonete da Dona Inês, na Ramalho com Acarrão, aqui no coração do Bexiga. Só a cambada preparada. A equipe pediu filmagem aqui em continuação ao Negros do Bexiga. Simbora. Vamos lá, é do Bexiga pro mundo. Bexiga pro mundo. Quem é o time? Ah, que pergunta filosófica, né? Eu não sei quem eu sou, não. Da onde você veio? Eu sei que eu faço, eu sou diretor de arte. Apresenta o meu amigo. Apresenta o meu amigo diante de você. Da onde que ele veio? De lá da minha quebrada. Do lado da quebrada, um dia foi num sítio em Guarulhos, depois uma periferia em São Paulo, depois uma periferia em Guarulhos, depois São Paulo novamente, já não tão periferia mais. E agora essa periferia doida aqui, cravada no centrão de São Paulo, que é o Bexiga. Show. E o que você faz? O que você faz da vida? Eu sou diretor de arte de propaganda há 23 anos, comecei a trabalhar em 96. Eu não me formei, eu nunca fui para uma faculdade. Eu saí do colégio e entrei numa agência e fui subindo. Trabalhei em algumas agências grandes aqui em São Paulo. Hoje eu sou freela. E além disso, eu produzo junto com o Jaime ali. E nosso major sponsor aqui, o Leandro.
o Escadaria do Jazz, um festival de jazz e blues e soul que já está fazendo há 5 anos aqui na Escadaria do Bexiga. Foi uma infância de sítio, um sítio mesmo, 20 alqueires, algo assim. A gente andava a cavalo, eu queria ser boiadeiro quando eu crescesse, assim, me urbanizei bem depois, assim. Era uma comunidade, era uma comunidade rural, pequena, enfiada. O ponto de ônibus mais próximo era 3 quilômetros de casa, assim. Quando a gente passava da quarta série para a quinta série, a gente tinha que andar 3 quilômetros para pegar um ônibus para andar mais uns 6, 7 quilômetros para chegar na escola, assim. Porque a escola que a gente estudava no sítio, ela tinha uma sala só. A professora dividia a lousa no meio e passava a lição da primeira série do lado esquerdo, da segunda série do lado direito. Assim. À tarde, a terceira série do lado esquerdo, quarta série do lado direito. Assim. Era uma comunidadezinha pequena e era uma infância, divertidíssima, de sítio, de nadar em represa, de andar de bicicleta, de andar a cavalo. Na adolescência, a gente se mudou para Vila Nova Galvão, em 89. A Vila Nova Galvão foi um choque, assim, porque era uma periferia e na época era muito violento, tinha muita gente morrendo. O sítio que eu nasci não tinha gente morrendo, as pessoas morriam de velho, ninguém matava ninguém, assim. A primeira coisa que a gente fez quando chegou na Nova Galvão foi tropicar num defunto, assim, saca? Literalmente, quase. E eu lembro que no meu primeiro emprego oficial, eu tinha 13 anos, trampava na padaria. Eu lembro que nos primeiros dias da padaria, assim, trampando, chegou um cara, parou o carro, era umas 5 da manhã, mais ou menos, quando a padaria abria. E o cara, velho, desceu com uma 12 de cano cerrado, assim, ó, na padaria aberta, assim, ó, na maior caruda. Desceu com uma 12, subiu a rua, voltou, entrou no carro, foi embora. Daqui a pouquinho desce a galera. Fulano morreu, fulano morreu, fulano morreu, mataram fulano. Assim. Nunca tinha visto isso na vida. E ao mesmo tempo foi uma adolescência meio recolhida, assim. Eu ouvia muito rock progressivo. O primeiro vinil que eu comprei com 11 anos foi o The Wall, do Pink Floyd, assim, ó. Cresci meio problemático. Eu lembro que eu tinha uns 11 anos, 12 anos a gente andava de skate, foi o meu primeiro contato com a polícia, assim. Um amigo nosso que estava andando de skate com a gente, jogou o skate na rampa, ele pulou, bateu, caiu embaixo de um carro que estava passando, nem fez nada no carro. Mas era um carro de um tenente. E o cara chamou a polícia pra gente, a polícia pegou... Em vez de cada um ir pra sua casa, a gente, fomos fugir de skate, dando um rolê pelo meio da Nova Galvão. E aí os caras colocaram a gente numa tático, não era um camburão, era tático, era o opalão. E ficaram dando um rolê com a gente, falando que a gente ia ser preso, que a gente ia pra 38, eu lembro se era 38 a 39. Era uma delegacia que tem ali no Tremembé, só ia, indivíduo de alta periculosidade, assim, a gente dando um rolê com os caras dentro do caminhão. Nossa, minha mãe ficou putíssima, assim, com o cara, foi lá, brigou, xingou, todo mundo ficou... Era uma época muito doida, assim, a gente não tinha muita informação. Se isso acontece hoje, por exemplo, era mó treta, né? Mas você já sentia ali o lance desse lance de ser negro e trampar e morar numa periferia, assim, né? Aliás, eu tô contando essa história porque isso é uma coisa meio antropológica, assim. Esses primeiros contatos muito novo com a repressão, assim, saca? A gente era moleque, a gente fez besteira, saca? Mas a negritude mesmo, assim, eu comecei a ter mais consciência mais tarde. Você começa a prestar atenção, assim, quando você é adolescente, mas não havia muita discussão sobre negritude. Pelo menos no meu círculo de amigos, não existia muito isso. Foi bem mais tarde mesmo, já bem depois de eu trampar em agência de propaganda, assim. Acho que
Depois dos 25 anos eu comecei a prestar mais atenção, a debater mais, a conversar mais sobre isso. Assim. E aí você começa a perceber um monte de coisa, né? Sobre a sua relação polícia e taxista, por exemplo, assim, como o Emicida fala na letra dele, né? Entender por que a polícia para mim e o táxi não. Então, eu comecei a sentir isso quando eu comecei a precisar de... E, por exemplo, quando eu saí da casa da minha mãe, a gente sai velho de casa, né? Eu fui morar na Vila Mariana. Eu já morava em Guarulhos de novo, lá na periferia de Guarulhos, nessa época, com 30 anos. Eu lembro que quando eu trampava no aeroporto, eu lembro que teve um dia que eu tomei 6 geral num dia. 3 de manhã indo pro trabalho, num espaço de 100 metros, assim, 200 metros, que andava virando esquina assim. Eu tomei 3 geral da polícia, 2 à noite indo pra escola, 1 à noite voltando. O cara queria bater meta e pegou você. Parecia que era a meta, assim. E 6 geral num dia. E quando eu mudei pra cá, por exemplo, pra São Paulo, pra Vila Mariana, depois eu morei em Moema, depois eu vim pro Bexiga e tal, dá pra contar nos dedos, cara, assim, sabe? Quantas vezes eu tomei uma geral da polícia? Acho que dos 30 anos pra cá, assim, há 13 anos, acho que eu tomei umas 5 geral da polícia. Então existe essa diferença imensa, né? De ser negro na periferia e ser negro aqui. No centro, nas regiões mais aburguesadas aqui de São Paulo. Traços fortes, cheios de melanina, nossa sorte é... Eu sempre quis saber, demorou para eu sacar de onde que vinha essa vontade de vir pro Bexiga. Eu sempre conheci o Bexiga como um bairro boêmio, né? Assim, em 96, quando eu comecei a trabalhar com propaganda, a gente subia para o Bexiga para vir nos forrós, para vir tomar umas por aqui. Eu trabalhava aqui na Martins Fontes, aqui embaixo, né? Mas a minha relação com o Bexiga vem desde antes e eu não sabia, na real. Eu fui atinar quando eu já morava aqui por conta da música do Branca de Neve. Que ele fala isso, a música do Itamar Assunção, na real, e ele fala... Eu sou nascido no Brás e provo para quem quiser ver, quiser provar. E o Branca, ele falou, eu sou nascido no Bexiga e provo para quem quiser ver, quiser provar, algo assim. E o Branca tinha essa música, pô, cheia de swing, aquele samba rock, né, cara, fudido do Branca, assim e tal. E quando eu era moleque, desde os 6, 7 anos, a minha irmã me ensinava a dançar samba rock e essa música era, pô, tava em todas as paradas de sucesso, né. As músicas do Branca faziam muito sucesso, atingiu o Brasil inteiro, assim. E eu cresci com isso, assim, essa única frase, eu sou nascido no Bexiga. E aí eu lembro que quando surgiu a chance de eu alugar um apartamento e era aqui no Bexiga, eu vim correndo ver e já fechei. E caí nesse caldeirão doido aqui. E tá aqui já há um tempo. 10 anos. 10 anos. 9 anos. Amizade, Aqui todo mundo é amigo, né? Você mesmo é um cara... Firmeza que a gente encontrou, esses dois aqui, o Daniel. Tá louco, mano, que firmeza. Hã? Os loucos são os melhores. Só os loucos são os melhores aqui, é muito fácil de achar louco aqui no Bexiga. E todo mundo, meu, aqui já vira truta muito rápido, a galera se reconhece quem é quem, sacou? E isso era muito o que acontecia lá na periferia também. Eu lembro que os meus amigos lá, quando eu cheguei, são meus amigos até hoje e são amigos que eu fiz nos primeiros dias, assim, sacou? Lá do bairro de Guarulhos, onde eu morava. Aqui também, essa galera que tá aqui, quando eu mudei pra cá, eu vim, tomei café da manhã aqui uma vez, aqui fiquei, é a segunda casa aqui, a gente todo dia de manhã cola aqui. Faz uma resenha. E aí a gente aprende, né, cara, assim, a contribuir com o bairro, a fazer as ações com o bairro. Esse lance do escadaria é muito legal. Poder ajudar, eu faço logotipo para um monte de gente aqui no bairro e tal. É legal vocês virem gravar aqui, o Negros do Bexiga aqui, para falar do escadaria, porque a escadaria começou exatamente aqui. Ah, é? Eu tava... Você não falou. Exatamente aqui onde a gente tá, na real. Nesse mesmo ponto do balcão. Eu tava sentado aqui, como sempre.
O Ismael estava sentado aqui, o Ismael era um carioca que morava ali na frente, morava no sítio Rosana, e ele trabalhava na subprefeitura na Sé, hoje é a prefeitura regional da Sé. Na época ele trabalhava e tinha um incentivo muito grande da prefeitura na época, né, do governo na época, do prefeito na época, de ocupar espaço público. Então era isso, assim, o pessoal já visualizava isso, de que você ocupar o espaço público é você revitalizar o espaço público. E o Ismael era um carioca que trabalhava ali na prefeitura na subprefeitura da Sé e que estava cuidando desse projeto, de mapear as baixas de viaduto, como é que é o nome? Esse programa de público e privado junto, PPP, né? E aí ele falou assim, ele chegou aqui e falou assim, ó, Tim, a gente tem que ocupar o espaço público, porra, me ajuda? Tu quer... Eu tava pensando em colocar um jazz lá na escadaria. Você me ajuda com isso aí? Falei, porra, acho que legal pra caramba, assim, né? E aí ele falou assim, é uma coisa que eu quero envolver a comunidade, porque eu não vou tocar o projeto, na real. Isso é um projeto que tem que ser da comunidade, entendeu? Então, assim, eu vou ajudar nos 3 primeiros meses, vamos fazer uns contatos e não sei o que e tal, e depois vocês tocam. E foi assim, exatamente aqui que começou, foi assim, aí ele reuniu alguns comerciantes do bairro, e a gente começou a fazer a escadaria, acho que foi no dia 13 de dezembro de 2014 o primeiro. Fez um planejamento, começamos, e foi isso, começou aqui. Demorou um pouco para eu ter, porque eu estou começando agora a ter a noção do impacto real que a gente tem feito para a gente mesmo, para o bairro, para as bandas, para o público, ter um lugar para passar uma tarde legal, com uma música legal. Eu sempre fui fazendo porque eu curtia, mas eu nunca tive um olhar muito de fora. Hoje em dia é que eu tenho mais esse olhar de fora, assim. Não sei muito. Então, eu acho que interfere mais na vida das pessoas ao longo do mês do que no dia em si. No dia do Escadaria vem gente de todo quanto é lugar. Quem aqui do Bexiga que vai pro Escadaria do Jazz é realmente a galera que curte jazz, que gosta, ou curte estar na rua, passa, vê o evento, fica. Às vezes quando a gente faz na praça, por exemplo, as mães vão com as crianças, mas é a mesma galera que vai ao longo da semana. Porque ao longo do mês, o que aconteceu com a Escadaria foi um processo de revitalização que começou com a gente, quando a gente começou a fazer. Então, hoje em dia, a comunidade tem um espaço lá na Escadaria, na praça também e tal, que é muito utilizado hoje em dia no dia a dia. As pessoas têm um lugar mais iluminado, um lugar revitalizado, um lugar que era feio, que era sujo, que estava abandonado, entendeu? Quando a gente começou a fazer o Escadaria, depois de uns 3 anos, assim, já tinha novos comércios locais, sabe? O pessoal contribui hoje em dia com Escadaria. Então, acho que toda essa movimentação contribuiu para entregar um espaço que estava degradado e que agora tá bacana de passar por ele, de conviver. As pessoas hoje em dia cruzam a Escadaria 3 horas da manhã, utilizam aquela... Teve, por exemplo, uma mensagem muito legal, isso foi muito legal, uma mensagem que teve na nossa página de um cara que falou que uma vez ele já tinha sido espancado por neonazi na Escadaria. E que hoje é muito legal ver a Escadaria toda bonita e cheia de gente. Então, para o cara ser espancado por neonazi na Escadaria, é porque a Escadaria permitia que isso acontecesse por estar degradado, por estar escuro, por ninguém passar lá, entendeu? E hoje em dia já é uma coisa que não acontece mais, assim, sabe? Então, eu gosto de achar, e eu tenho certeza que é mesmo, que isso tem muito dedo nosso, né?
Bexiga, ele é, antes de tudo, um bairro negro, né? Ele é um bairro construído a partir de um quilombo, e os italianos trouxeram essa influência muito legal, assim. Os italianos são muito parecidos com os brasileiros nesse sentido, né? De ser expansivo, de falar, de interagir com todo mundo, de conversar e tal. E acho que mais recentemente essa influência nordestina. Então é um bairro afro-ítalo-nordestino, assim, hoje em dia, né? Mas eu nunca consigo fazer... A gente nunca pensou na escadaria do jazz como algo... pensando no que os outros vão pensar. A gente confia que é um projeto muito legal e a gente sai fazendo, porque se eu ficar pensando, fazer qualquer projeto pensando no que o outro vai pensar, é mercantilismo, eu acho, assim, saca? E a gente está trabalhando com arte. Porque são rótulos e acho que a influência, ela pegou meio que de maneira orgânica mesmo, assim. Acho que os italianos vieram, fizeram as cantinas, é legal pra caramba as cantinas, saca? E quem vinha pro Bexiga vinha pra curtir as cantinas italianas e tal, e acho que foi pegando. Eu acho que também passa por esse processo histórico de apagamento, né, da negritude, assim, da influência negra em São Paulo, assim. Acho que talvez o Bexiga tenha sofrido esse apagamento, igual a Liberdade sofreu esse apagamento também com relação aos japoneses, entendeu? De ser um bairro negro, tudo que está lá é com relação à negritude, é com relação à escravidão, esse período horrível. Eu acho que o Bexiga ele foi construído em cima de uma cultura de resistência, e é um bairro que resiste até hoje, resiste à especulação imobiliária. Isso está no DNA do bairro, essa resistência. Então resiste à especulação imobiliária, resiste ao aburguesamento, resiste a esse distrato com a cultura. É um bairro que insiste em crescer culturalmente. Ele está crescendo, o Bexiga, crescendo culturalmente, não crescendo necessariamente demograficamente, talvez até esteja, mas você não vê prédião subindo. Existe essa briga gigante, né, com o terreno do Silvio Santos, que a gente acha que tem que ser um parque ali, essa briga para não construir aquelas torres enormes e tal. Então o Bexiga, ele é construído em cima acho que antes de tudo, ele é um bairro construído em cima da resistência. E a questão dos negros, acho que é esse processo histórico do apagamento mesmo, que sofreu e que foi absorvido pela cultura italiana, assim. É uma pena, mas acho que faz parte do processo. É importante, acho que faz parte do processo, mas é importante o resgate. Porque os negros não vão nos espaços, ou porque existe essa cisma, né? Que também é por conta você descende de homens livres que foram escravizados, e você teve um processo que durou mais de 300 anos, e há mais de, sei lá, 400 anos você vem ouvindo que tal lugar não é para você, tal lugar não é para você, tal lugar não é para você. E quando eu digo que tem que existir uma agenda de ocupar, de todo negro ir para os lugares, porque é isso, sim, a sua presença ela é pedagógica. Você tem que mostrar para todo mundo que todo lugar pertence a você. É preciso perder esse ranço de achar que aquele lugar é para branco. Acho que aquele lugar pode ser um lugar caro, mas se você é um negro, um homem negro, uma mulher negra que tem a possibilidade de frequentar esse lugar e você acha que você tem que estar lá, esteja lá. Vá com a sua família, vá com seus amigos, entendeu? Porque é isso. É preciso ter uma agenda, porque é aquela história. Toda vez que chega o 20 de novembro, a galera até brinca, né? Que começa o mês da paciência negra, né? Ou então começa o mês o mês do Morgan Freeman, né? Falar que existe a consciência humana, né? A questão é que a consciência humana, ela vem fodendo os negros mais ou menos por aí. Consciência humana, cara. Então, consciência humana é o caralho. Você tem que ter uma consciência de raça mesmo, você tem que ter uma consciência de classe mesmo, quer saber, e é isso mesmo.
sacou? Você tem que saber quem você é. Não é uma briga, não é uma briga racial, não é um apartheid. Mas você tem que saber quem você é e você tem muito que celebrar no 20 de novembro, sim, porque nós somos diferentes, nós somos tratados diferentes. O discurso da igualdade ele é um discurso meio falacioso, assim, sacou? Enquanto a gente ficar nessa do discurso da igualdade, o discurso da igualdade vem produzindo celeuma há 400 anos, entendeu? Sei lá, a abolição da escravidão tem menos de 200 anos, menos de 150 anos, 130 e tantos anos da abolição da escravatura. Uma abolição mentirosa também, sacou? Então, acho que você tem que... Cada homem e mulher negro ele tem que trabalhar essa agenda, trabalhar essa questão de realmente estar nos lugares. Assim, sua presença ela é pedagógica, ela realmente serve para você se impor. E é isso que eu acho que tem que acontecer. Perder esse ranço de que certos lugares não são para mim. Todos os lugares são para todo mundo. E tem que ter movimentação nesse sentido. E no praticumbum, e no praticumbum, e no praticumbum. Bexiga vai estremecer, onde o pesado chegou.